Os chineses são verdadeiros mestres em economizar dinheiro. Para você ter uma ideia, os chineses poupam em média 45,9% de sua renda. Isso significa que a cada 100 dólares que eles ganham, eles conseguem guardar cerca de 46 dólares. Isso é muito mais do que nós brasileiros e até mesmo os americanos conseguem economizar. Nos Estados Unidos, a população lá geralmente economiza de 3,5% a 5% da renda, enquanto aqui no Brasil apenas 25% das pessoas conseguem poupar e, em média, poupam apenas 3% de sua renda, de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC. Mas qual é o motivo para essa grande diferença? Estamos falando de uma diferença de mais de 10 vezes. Então, por que os chineses são tão bons em economizar dinheiro? O que os chineses fazem de diferente para economizar tanto? Tem alguns motivos que explicam por que os chineses conseguem economizar muito mais do que nós brasileiros. Primeiro, é por causa da cultura deles. Aqui no Brasil, a gente vive recebendo muitas ofertas tentadoras, como 50% de descontos em roupas, parcele em 12 vezes sem juros, financie sua casa, financie seu carro. Isso nos pressiona a querer acompanhar o que os outros estão comprando. Se o vizinho compra um carro, por exemplo, a gente também fica com vontade de ter um. A importância do dinheiro também pode ser vista na forma como as pessoas na sociedade chinesa veem aqueles que têm muito dinheiro. Pessoas com muitas riquezas são consideradas bem-sucedidas aos olhos de muitos. Então, ter muito dinheiro é algo positivo. Ser bem-sucedido também traz outras vantagens na China, o que nos leva ao próximo ponto, a demografia. Até 2016, a China tinha uma regra que dizia que cada família podia ter apenas um filho. Essa regra foi criada nos anos 70 e 80 para controlar a quantidade de pessoas no país, pois havia muita gente. Se uma família tivesse mais de um filho, eles seriam obrigados a pagar uma multa. E se não pagassem a multa, o nome do segundo filho não seria registrado. E ele não poderia receber serviços de saúde e educação do governo. Essa regra fez com que o número de bebês que nasciam diminuísse muito, como podemos ver nesse gráfico. Mas também teve um efeito ruim, porque algumas pessoas escolhiam fazer aborto se descobrisse que o bebê era menina. Na China, ter um menino muitas vezes era mais valorizado do que ter uma menina, porque os meninos podiam continuar o sobrenome da família e herdar as propriedades. Essa preferência desequilibrou a quantidade de homens e mulheres no país, chegando a um ponto de haver 122 homens para cada 100 mulheres nascidas. Outra coisa que aconteceu por causa da regra de ter um só filho foi que as famílias passaram a economizar mais dinheiro, porque tinham apenas uma criança para cuidar. Isso teve um efeito duplo. Os pais não precisavam gastar tanto dinheiro e os homens tentavam economizar para se tornarem mais atraentes, já que tinham muito mais homens do que mulheres. Isso é uma das coisas que eu já abordei nesse vídeo sobre 11 sacrifícios necessários para ficar rico, que, se você deseja enriquecer, você precisa assistir. Outra razão pela qual as pessoas na China guardam dinheiro é porque eles não têm um sistema de aposentadoria ou contas de previdência onde sejam obrigados a contribuir, assim como é aqui no Brasil, onde já vem descontados do nosso salário. Em vez disso, eles têm um sistema de pensão, mas muitas pessoas na China têm medo de que esse sistema não exista mais quando chegar a hora de se aposentar. Essa é uma preocupação que deveria ter aqui também, pois a previdência no modelo que é atualmente não vai durar muito. Talvez quando chegar a sua vez, não pague tanto o que você espera, ou talvez não pague nada. Além disso, eles se preocupam com os custos dos cuidados médicos, educação e de sua própria aposentadoria. Essas são algumas das principais razões pelas quais os chineses gostam de economizar dinheiro. Mas agora vamos falar sobre o segredo financeiro deste vídeo. O segredo. O principal segredo de por que os chineses são muito bons em guardar dinheiro, e não é algo complicado, é bem simples. Eles controlam cada dólar que gastam. Eles sempre sabem onde estão usando o dinheiro o tempo todo. Eles têm um jeito especial de planejar os gastos chamado de sistema de orçamento com base zero, que também pode ser usado em outros países. Nesse sistema, você faz um plano de como vai gastar todo o seu dinheiro mensal para que no final do mês não tenha nada sobrando nem faltando. Tudo fique igual a zero. Isso quer dizer que o que você ganha é exatamente igual ao que você gasta, considerando também o dinheiro que você está economizando, investindo ou pagando dívidas e outras coisas importantes. Por exemplo, se você ganha R$ 4.000 por mês, com o sistema de orçamento com base zero, você lista todas as coisas que precisa pagar, como mantimentos, aluguel e outras despesas necessárias.
Mas também reserva um dinheiro para economias como reserva de emergência, investimentos, que neste caso aqui estou colocando o valor que seria ideal para uma renda de 4.000. E nessa lista também entraria outras economias que você quer fazer. No final do orçamento, você não tem mais dinheiro sobrando, tudo é usado de alguma forma. É o que significa o conceito central do orçamento com base zero. Esse sistema pode ser feito em casa, mas é importante ser honesto com você mesmo e considerar todas as suas despesas, mesmo as que podem variar mês a mês. Às vezes, é necessário fazer isso por 3 meses para entender quanto você gasta em média. Esse sistema não diz exatamente quanto gastar em cada categoria, mas ajuda a entender melhor todas as despesas, inclusive as fixas, e assim você poderia organizar o seu orçamento de acordo com isso.